A estenose mitral é uma doença da válvula mitral que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, tornando mais difícil o esvaziamento atrial esquerdo, que vai acontecer em regimes de maiores pressões. Conforme aumenta a pressão atrial esquerda, isso vai diminuir o tempo de relaxamento isovolumétrico, porque a pressão diastólica ela vai se aumentar, e também vai aumentar o tempo de esvaziamento do átrio. Com essa dificuldade de esvaziamento, a gente vai ver o gradiente se mantendo por mais tempo e a velocidade de fluxo alta durante toda a fase de enchimento ventricular. No, no exame físico, a gente vai observar o seguinte: na estenose mitral mais leve, a gente vai notar o estalido de abertura, um sopro decrescente, ainda vai ter preservado a fase de enchimento lento, que tem pouco gradiente, e a gente vai ter um reforço pré-sistólico, que a contração atrial vai voltar a ter uma nova intensidade de sopro. Conforme se agrava, o estalido de abertura ele se torna mais precoce, o sopro ele se torna proto-meso telediastólico com reforço telediastólico, que é da contração atrial. A característica do sopro da estenose mitral é um sopro que é grave, enruflar, ele é melhor audível com a campânula no foco mitral. Ele não é um sopro fácil de se auscultar, e o que vai chamar a atenção para a gente procurar o sopro vai ser principalmente o estalido de abertura. A estenose mitral reumática ela acontece mais em jovens, ela é uma complicação de faringoamidalite bacteriana que não foi eficazmente tratada, e a não reumática já é mais característica de pacientes idosos, com mais calcificação da válvula, mais degeneração do aparato subvalvar, também acontece pós-intervenção. Vou demonstrar agora algumas alterações da estenose mitral reumática. Aqui a gente vê a cúspide anterior da mitral, aqui a gente vê a cúspide posterior, e nesse exemplo aqui a gente vê a fusão comissural, que é a comissura anterior com fusão, a comissura posterior com fusão. A fusão comissural ela diminui a mobilidade da válvula, então aqui a gente vai ver a parte inicial da válvula mais fixa e esse aspecto indômio. Isso que a gente está vendo aqui é a cordoalha tendínea, então a válvula está aqui. Quando a gente compara com a normal, a válvula está toda aberta. Aqui é o exemplo de uma cordoalha tendínea normal. E aqui a gente observa a cordoalha tendínea no paciente com doença mitral reumática. O espessamento, a fibrose que tem na comissura, ela também invade a cordoalha tendínea e o aparato subvalvar. Aqui é a imagem disso daqui ao ecocardiograma. Esse outro exame ele mostra para a gente a restrição de abertura, né, a fusão comissural e como o orifício de abertura mitral fica reduzido em relação ao normal. O principal sintoma de estenose mitral é a dispneia, pode acontecer dispneia paroxística noturna e ortopneia. Também é muito frequente a associação com fibrilação atrial, então assim, muitas vezes a gente vê palpitação por esse motivo também. A angina ela é uma alteração mais tardia, ela vem quando tem hipertensão pulmonar grave. Isso daí também acontece junto de sintomas de disfunção do ventrículo direito. A rouquidão ela pode acontecer pela compressão do nervo laríngeo recorrente. O átrio esquerdo ele é posterior, ele faz relação anatômica com o esôfago, né? Então quando ele cresce ele pode comprimir o nervo laríngeo recorrente. E a hemoptise pode acontecer por hipertensão venosa pulmonar com ruptura de veia brônquica. O tratamento dos sintomas ele baseia basicamente em controle da frequência cardíaca e da congestão, e quando tem associado fibrilação atrial e é necessário anticoagulação, o anticoagulante de escolha é o antagonista de vitamina K. Recentemente foi lançado um estudo, né, o Invictus, que comparou a vitamina K com o rivaroxabana no paciente que tem estenose mitral reumática, e foi visto que a rivaroxabana estava associada a maior mortalidade, maior evento isquêmico de causa vascular, com o mesmo risco de sangramento. Então fazia tempo que a varfarina não ganhava nada. Esse estudo ela foi superior ao anticoagulante direto. A estenose mitral, a gente tem a possibilidade de fazer a comissurotomia percutânea, que é a valvoplastia por catéter balão. É seguro, é eficiente, tem uma mortalidade muito reduzida.
Para a gente poder partir para esse procedimento, a gente usa um score que chama de Wilkins, que ele vai de 0 a 4. O 0 é quando não tem alteração de mobilidade, não tem alteração de espessura da válvula, não tem espessamento subvalvar, não tem calcificação. Esse score, quando ele é de 8 para baixo, ele é muito favorável à valvoplastia, de 8 a 11 é neutro, acima de 11 ele favorece o procedimento cirúrgico. A gente deve lembrar das gestantes, muitas vezes a estenose mitral ela vai dar sintoma no começo da gestação, porque tem aumento da frequência cardíaca, tem aumento do volume sistólico, e é a condição ideal para ter piora do sintoma. O beta-bloqueador pode induzir bradicardia fetal, restrição de crescimento fetal, aumento de prematuridade. O bloqueador de canal de cálcio é seguro, dá para ser utilizado. A cardioversão ela pode ser feita também se tiver instabilidade. E a valvoplastia por balão é segura, é eficiente, idealmente deve ser realizada após a 24ª semana. Na gestante que não teve condição de fazer a valvoplastia e que está em classe funcional 1 e 2, o ideal é parto normal. Classe funcional 3 e 4, a cesárea é mais adequada porque tem uma mortalidade muito alta durante o parto normal. A amiodarona é contraindicada no controle de frequência da gestante. A estratificação da gravidade da estenose mitral vai levar em conta a presença de sintoma, a área valvar, que vai ser considerada grave abaixo de 1,5 cm², e o tempo de pressão média, que quando está acima de 150 milissegundos é considerado grave. Vamos seguir agora o fluxograma de tratamento da estenose mitral. A estenose mitral grave, sintomática, o paciente vai precisar de reparo valvar. No reparo, a gente vai dar preferência para a valvoplastia por catéter balão, porque ela tem um risco baixo, tem um resultado excelente. Nas situações em que a válvula ela não é flexível, que tem coágulo intraatrial e que tem uma regurgitação moderada ou pior, esse paciente ele pode passar pela cirurgia. Porém, se ele não é um bom candidato cirúrgico, ele vai para o catéter balão. Os pacientes assintomáticos, que são favoráveis à valvoplastia por catéter balão e que desenvolveram aumento da pressão sistólica pulmonar ou que desenvolveram uma fibrilação atrial nova, podem passar pelo procedimento também de dilatação da válvula e de comissurotomia mitral. Aquele paciente que é moderado, que ainda tem uma área valvar grande, que está com sintomas aos esforços, a gente vai indicar um teste de esforço. E se no teste de esforço teve um aumento do gradiente, o paciente teve sintoma e ele tem também anatomia favorável, não tem contraindicação, ele vai passar pela valvoplastia percutânea. A estenose mitral degenerativa, ela carrega um mau prognóstico, a mortalidade em 1 ano é 32%, o sintoma mais comum é dispneia. Os assintomáticos têm uma chance de 7 a 8% ao ano de se tornarem sintomáticos e metade deles morrem até 6 anos. Não há uma diretriz específica para a estenose mitral degenerativa, que ela é principalmente por calcificação do anel valvar. A planimetria do eco ela não é fidedigna, dá muita interferência. A avaliação pelo PHT depende da complacência ventricular e atrial, então muitas vezes superestima o grau de estenose. E o melhor método é a equação de continuidade, que também é afetado por insuficiência mitral ou insuficiência aórtica, desde que eles sejam graves. A tomografia ela vai dar uma melhor visualização do anel valvar, da calcificação, e por vezes a gente consegue fazer uma planimetria fidedigna na tomografia. Na estenose mitral degenerativa não há fusão comissural, então a comissurotomia percutânea não é eficaz, a calcificação é extensa, tem encurtamento do aparelho subvalvar, o procedimento cirúrgico é muito mais complexo, então ancorar a válvula na calcificação também, a chance de complicação aumenta muito. Esses pacientes têm muita comorbidade, eles têm baixa complacência atrial ventricular, então mesmo depois de cirurgia, melhorando o gradiente, ainda pode ter aumento da pressão atrial média, ele ainda pode ter sintoma. A troca percutânea, ela tem uma mortalidade extremamente elevada, em 1 mês a 1 ano, chegando a 54% a 1 ano. Dos sobreviventes, 74% melhoram e ficam com a classe funcional 1 e 2, tem diminuição do gradiente, e a principal complicação é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. A cirurgia carrega um alto risco, e aqui estão as comparações da valve-in-valve, que é uma prótese percutânea
dentro de uma válvula degenerada. Dentre os tratamentos, ele foi o que teve menor mortalidade, teve menor reintervenção, mas também é uma patologia específica, né? Então, uma prótese degenerada que a gente está tratando. Nesse slide eu mostro o resultado de um estudo de corte que foi publicado recentemente, foi em 2022. Ele aborda o tratamento da estenose mitral degenerativa por uma prótese autoexpansível que foi feita via esternotomia ou toracotomia, uma alta taxa de sucesso na técnica de 94,4%, ainda assim com uma mortalidade em 30 dias de 12,7% e um ano de 26,1%, que mostra para a gente que esses pacientes com estenose mitral degenerativa, eles realmente têm um prognóstico muito ruim. Esse resultado não é ruim comparado com as técnicas atuais que a gente tem, mas ainda é um cenário muito difícil de a gente definir qual vai ser o tratamento definitivo para o paciente. Se ele vai ficar no tratamento paliativo, com medicação para aliviar o sintoma, se vai tentar uma troca cirúrgica ou se vai tentar um implante de válvula percutânea. Então, as decisões nesse cenário vão envolver um time multidisciplinar, hemodinamicista, ecocardiografista, o cirurgião cardíaco, o médico cardiologista clínico, e nenhuma decisão é fácil nesse cenário. Por fim, agradeço a atenção.